Jogos NFT estão explodindo em popularidade, com cada vez mais pessoas produzindo e assistindo conteúdo sobre esse tema. Mas eu sinto que muita gente não entendeu bem o que são esses jogos. Será que são pirâmides financeiras, um veículo só para especulação, ou realmente um modelo em que você joga e ganha dinheiro? Para mim, os jogos NFT são uma grande evolução no mundo dos games. Uma nova maneira de jogarmos, uma nova maneira de nos conectarmos com nossos jogos favoritos. E eu acredito que nós entramos na era do Gaming 3.0. Mas para você entender o meu ponto de vista, eu preciso te levar para uma breve jornada pela história do mundo dos games. Meu nome é Marcos e bora descomplicar essa bagaça aí. Um dos primeiros games criados foi o jogo Pong, em 1972, que se tornou extremamente popular e ajudou a lançar a indústria dos videogames. Apesar de uma jogabilidade simples, os games nessa época ainda eram bem caros. E para ter um Odyssey ou um Atari, que foram os primeiros consoles lançados, era preciso ter bastante dinheiro. E esse custo alto era uma baita barreira de entrada, impossibilitando que muitas pessoas jogassem videogame. Como solução para isso surgiram os arcades. Os donos dos arcades faziam um investimento inicial comprando as máquinas, e aí os jogadores poderiam pagar um pequeno preço por jogo, através das fichas. Isso fez com que muitas pessoas conseguissem jogar videogame, aumentando o acesso e a popularização desse conceito. De qualquer forma, seja através dos arcades ou dos consoles, você precisava pagar para jogar videogame. Esse modelo é conhecido como Pay to Play e existe até hoje. Essa é a maneira mais tradicional de monetizar um jogo. Você produz ele e depois ganha dinheiro vendendo cópias dele. Essa era a era do gaming 1.0. Mas no final dos anos 1990 e começo dos anos 2000, nós vimos a popularização de uma tecnologia extremamente inovadora: a internet. Com custos mais baixos para a produção dos jogos e com uma base cada vez maior de jogadores conectados à internet, houve uma grande democratização do acesso aos jogos, com o modelo free-to-play, ou seja, grátis para jogar. Esses jogos free-to-play eram focados em trazer uma quantidade enorme de jogadores para dentro do seu universo. E não por acaso ficaram conhecidos como multijogador online massivos, ou MMO em inglês. Essa é a era do Gaming 2.0. Então jogos como Tibia, RuneScape, Neopets e vários outros começaram a pipocar, trazendo milhares de jogadores para dentro da sua base. Era baixar o jogo no computador e começar a jogar de graça. Mas como que os desenvolvedores ganhariam dinheiro com isso? Algo precisou ser feito para que a produção dos jogos fosse economicamente viável. Produzir um jogo é algo muito complexo e nada barato. Foi aí que surgiram os serviços de assinatura, as microtransações e as skins. Essa cobrança de assinatura também ficou conhecida como o modelo freemium. Ou seja, você tem uma versão do jogo mais básica para jogar de graça ou até certo nível, e depois disso a empresa te cobra para continuar jogando. No caso do Tibia, que eu descobri que existe até hoje, você pode pagar por serviços premium dentro do jogo, como espaço extra de inventário, acesso a regiões exclusivas e XP extra. Mas você pode jogar o jogo inteiro sem pagar nada. Enquanto no caso do World of Warcraft, por exemplo, que é um dos jogos mais famosos de todos os tempos, você pode jogar até o nível 20 de graça e depois disso tem que pagar. Muitas críticas a esse modelo free-to-play surge quando alguns jogos permitem que os jogadores que pagam tenham vantagem sobre os jogadores que não pagam, fazendo com que a experiência do jogo seja destruída. Esse é o famoso modelo Pay to Win, ou pague para ganhar, que também existe até hoje, é muito focado em jogos de celular, mas tem muito jogo de videogame com essa ideia, né, FIFA? Mas mais recentemente a gente começou a ver alguns jogos sendo lançados que davam a experiência completa do jogo de graça e não possibilitavam a compra de vantagens com dinheiro real. A única coisa que esses jogos vendem, e é onde a sua receita está quase inteiramente baseada, são skins. As skins oferecem pouco valor além do apelo cosmético. Com elas, você só deixa a sua arma mais estilosa ou o seu personagem roxo, sei lá. Ainda assim, tem uma altíssima demanda de fãs apaixonados. A Riot Games, por exemplo, se tornou uma empresa de bilhões de dólares com a venda de skins dentro da sua franquia League of Legends. Então você não paga nada pra jogar, mas o jogo é tão viciante e da hora que você gasta mais dinheiro nele do que em jogos que você precisaria pagar pra jogar. O dinheiro que eu gastei em skin de Dota 2 não tá escrito. Esse modelo de receita funciona super bem e dá pra comprovar isso vendo o histórico de receita do League of Legends. Jogos como o CSGO, Fortnite e até o Dota 2 são casos de extremo sucesso. Então mesmo dando acesso gratuito ao jogo, a empresa consegue fazer muita receita com a venda dos itens dentro do jogo. Mas como que ficam os jogadores
jogadores nessa história toda. A indústria de games é avaliada em 300 bilhões de dólares. Não é possível que nada disso seja revertido para os jogadores. Bom, esse é o sonho de todo jogador de videogame, poder ganhar dinheiro por jogar. Esse sonho existe desde que o primeiro videogame foi criado. Lá em 1972, estudantes da Universidade de Stanford competiram nos Jogos Intergalácticos de Space War, a primeira competição da história em que o vencedor ganharia um ano de Rolling Stones grátis. Desde então, milhares de competições foram criadas, fazendo com que os jogos ficassem cada vez mais competitivos. A gente viu um boom dessas competições ali na década de 90, com jogos de luta como Street Fighter 2 ou jogos de tiro como Quake e Doom. O que era um evento cultural muito nichado começou a ganhar proporções gigantescas, com as plataformas de conteúdo online como o YouTube ou a Roxinha lá. Essas competições evoluíram e ganharam o nome de eSports, e hoje são assistidas por milhões de pessoas ao redor do mundo. Em 2019, a gente teve o maior prêmio da história dos esportes, com o Dota 2 International, que contou com uma premiação de 33 milhões de dólares para os jogadores. Além disso, muitos criadores de conteúdo acabam ganhando dinheiro meio que indiretamente através dos videogames, seja porque eles estão mostrando dicas, fazendo walkthroughs ou só jogando o jogo e divertindo a galera. A real é que há uma legião de pessoas assistindo esse conteúdo, sendo que esses canais são um dos maiores do YouTube e da plataforma Roxinha também. Eu mesmo já cheguei a ganhar uma grana com isso. Há 10 anos atrás eu lancei um vídeo que bateu 10 milhões de visualizações. O vídeo 10 coisas que você não deveria fazer no Minecraft. Diamante, diamante, sou foda, beleza. Não! Eu tinha 15 anos, vai. Enfim, apesar da gente ver os jogadores profissionais e criadores de conteúdo ganhando dinheiro com videogame, o jogador médio não consegue ganhar nada. Esse dinheiro ainda é muito concentrado na mão de poucos que conseguem se destacar. Mas isso não parou os jogadores de encontrarem alternativas. Desde a década de 2000, em alguns jogos gratuitos como RuneScape e Ragnarok, surgiram mercados paralelos de venda de itens. Ou seja, alguns jogadores vendiam itens do jogo por dinheiro real para outros jogadores. Muito amigo meu não ganhou uma grana vendendo item no Ragnarok. A galera comprava até os Zenes, que era a moeda do jogo. E não só itens, mas os personagens, as próprias contas mesmo. Então a galera evoluía a conta e depois vendia para os jogadores que não queriam gastar tempo evoluindo o personagem. E a gente começou a ver muitos players nos últimos anos ganhando uma grana braba com skin de CS. Existem sites especializados para você comprar e vender por dinheiro real e até site de aposta de skin. Eu vejo muita gente falando de preço alto das NFTs, mas já teve skin de CS sendo vendida por quase 4 milhões de reais. Então, na verdade, já existem pessoas jogando e ganhando dinheiro, mas todas as vezes são através de mercados paralelos, maneiras que as pessoas criam de fazer dinheiro, mas que não são regulamentadas dentro do sistema do jogo. Alguns jogos fazem vista grossa e deixam rolar, enquanto outros eles proíbem realmente essas negociações. O fato é que o real poder e controle financeiro tá na mão da empresa que criou o jogo. É a empresa que tem o monopólio da receita e no fundo, esses itens que são seus, que você gastou dinheiro para comprar, só são seus porque a empresa permite. É uma falsa ilusão de controle achar que esses itens são seus. Porque se a empresa decidir encerrar o jogo, esses milhares de reais que você tem em skin simplesmente param de existir. Foi com tudo isso em mente que em 2020 a gente começou a ver a ascensão da terceira era dos games. Os jogos Play to Earn, que mudam a lógica por trás do desenvolvimento dos games. Há uma inversão de poder que era centralizada na mão dos estúdios e que aos poucos começa a passar para a mão dos jogadores. Então, por mais que alguns jogos que já existam possam proporcionar ganhos monetários para os jogadores, a proposta dos jogos Play to Earn ainda assim é inovadora, porque coloca o ganho financeiro do jogador como um elemento do jogo. Então você não precisa mais recorrer a métodos alternativos para conseguir vender as suas skins. E isso é possível graças à tecnologia da blockchain, que permite que tokens e itens registrados dentro da blockchain sejam trocados por criptomoedas e depois por dinheiro real. A moeda do jogo não é limitada ao sistema do jogo. Agora ela pode ser negociada em corretoras. Ela também pode ser negociada entre os jogadores diretamente. Você pode trocar a moeda do jogo por Bitcoin, por Ethereum, por dólar, por real ou pela moeda de um outro jogo que você joga. Isso é realmente incrível. Uma outra grande questão é que nos jogos tradicionais, os ativos são comprados através de lojas que pertencem ao desenvolvedor do jogo.
jogo, enriquecendo os desenvolvedores e não os jogadores. Nos jogos Play to Earn, os itens que você compra são dos próprios jogadores. E essa troca de dinheiro e compra e venda de itens acontece entre os jogadores e não mais entre o jogador e a desenvolvedora. O grande modelo de receita dessas empresas está nessa porcentagem que elas cobram pelas transações que estão acontecendo. Mas ela não tem a posse do item, quem tem a posse é você. Isso é garantido pela tecnologia NFT. Com essa tecnologia é possível garantir a posse de cada item de maneira descentralizada. Você não depende mais do servidor do jogo da empresa que você joga te dizendo que você tem esse item. Esse item agora está registrado dentro de uma blockchain. Muitas vezes esses itens que são comprados e vendidos e que permitem você ganhar dinheiro jogando são gerados conforme você joga o jogo. Por exemplo, no Axie Infinity você precisa comprar os 3 Axies para começar a jogar, mas você pode reproduzir os Axies que você já tem para criar um novo. Então o que a SkyMavis, produtora do jogo, fez foi criar os primeiros Axies, mas depois disso, todos os outros Axies existentes foram criados por jogadores. Hoje em dia existem mais de 10 milhões de Axies. Todos eles criados e possuídos por jogadores e não pela empresa. São os próprios jogadores que atribuem valor a esses itens. E são os próprios jogadores que se beneficiam da compra e venda. A empresa, é lógico que se beneficia também, porque ela fica com uma porcentagem das transações que acontecem ali dentro. Mas agora a empresa está recebendo 4% e não mais 100% como era antes. A grande questão é que isso não necessariamente representa que ela vai ganhar menos dinheiro do que a empresa tradicional, porque é possível que a quantidade de transações que passem a acontecer depois dessa grande mudança sejam muito maiores do que quando ela ganhava 100%, fazendo com que menos com uma porcentagem menor ela ganhe mais dinheiro por causa do volume de transações que estão acontecendo ali dentro. Nesse modelo, os interesses dos desenvolvedores e dos jogadores estão mais alinhados. O papel dos desenvolvedores em um jogo Play to Earn é de dar as ferramentas para que os jogadores criem valor. E isso é só uma camada. Existem muitos jogos NFT que estão sendo lançados com uma proposta descentralizada de desenvolvimento. Ou seja, através dos tokens do jogo, os jogadores e investidores podem votar em quais mudanças eles querem que aconteça. E essas propostas que foram enviadas vão ser votadas pelas pessoas que têm os tokens. Quantas vezes você já não viu mudanças acontecendo dentro do jogo que você gosta, que beneficiavam só a desenvolvedora e acabavam com a experiência do jogo? Agora a gente tem poder para votar contra isso, a gente tem poder de decisão e a gente não precisa mais só ficar reclamando no Twitter. Tudo isso é muito novo e ainda não tem um jogo que tenha atingido essa descentralização completa. Até porque no início do desenvolvimento de um jogo isso se torna mais complexo, já que foi a equipe de desenvolvimento que imaginou o jogo. Mas à medida que os jogos forem crescendo e evoluindo e a comunidade for aumentando, existe uma tendência para esse controle se tornar descentralizado, como o próprio Axie Infinity propõe. Alguns líderes da indústria de cripto acreditam que o GameFi, que é esse conceito de juntar games com finanças, é uma porta aberta para muitas pessoas conhecerem mais sobre o mundo das criptomoedas. A minha experiência com os jogos NFT foi essencial para entender mais sobre o mundo inteiro das criptomoedas. Esse vídeo aqui só tá acontecendo porque eu tive essa experiência. Os jogos NFT vão deixar esses conceitos complicados como DeFi, NFT, blockchain, criptomoedas, criptografia, muito mais fácil de entender porque você vai estar experimentando na prática. Mas vale lembrar que mesmo os jogos free-to-play dando certo, ainda continuam existindo jogos pay-to-play, porque um não exclui o outro. Da mesma forma, os jogos play-to-earn podem coexistir com os anteriores. Você, gamer, não precisa ficar com medo dos jogos NFT acabarem com seus jogos favoritos. Você só vai ter mais opção para jogar. Mas uma coisa pra gente refletir sobre os jogos Play to Earn é que muitos deles hoje em dia ainda tem várias barreiras de entrada. Ou seja, você precisa comprar alguma coisa para começar a jogar. Isso traz uma perspectiva de investimento pro jogo. Na ideia que você vai colocar um dinheiro primeiro para depois jogar o jogo, ter lucro e conseguir tirar. Esse mecanismo criou um sentimento estranho para alguns jogadores, que não sabem mais se eles estão jogando por diversão, pro hobby ou para ganhar dinheiro. O que deixa a reflexão no ar. Por que as pessoas jogam videogame? Até então era porque as pessoas gostavam de jogar. Pelo menos a minha motivação sempre foi se divertir, ter um período de descontração, onde eu posso desconectar dos meus problemas e me divertir jogando um jogo. A proposta dos jogos Play to Earn talvez mudem essas motivações. É interessante ver que tanto nos jogos Pay to Play ou Free to Play, parece que o objetivo é o play, é jogar. Já nos jogos Play to Earn, parece que esse earn que se torna o objetivo, a recompensa monetária. E isso é um problema, já que nenhum jogo vai se sustentar só pela recompensa monetária. Por isso que muitas pessoas enxergam jogos NFT como pirâmides ou esquema. A gente ainda não tem jogos muito divertidos e parece que
tudo é especulação. Para um jogo ser sustentável, ele precisa cultivar sua base de jogadores, fazendo com que eles queiram continuar jogando porque é divertido jogar. O benefício financeiro é uma motivação muito fraca para prender as pessoas. Basta o rendimento do jogo começar a cair que você vai ver essas pessoas indo embora. E realmente existe muita especulação, tem muito jogo que é feito só para malandro ganhar dinheiro em cima de trouxa. Mas na minha visão, os jogos NFT são muito mais do que isso, ou pelo menos eles vão se tornar. Os jogos ainda são muito simples porque o dinheiro começou a entrar há pouco tempo. Até então, as equipes de desenvolvimento eram pequenas e com orçamentos limitadíssimos. Com todo esse interesse que está acontecendo agora, tem jogos muito interessantes para surgir. Jogos com propostas que a gente nunca viu antes. Uma maneira diferente de fazer as coisas. Eu cheguei até a fazer um vídeo sobre os jogos que eu acho que tem mais potencial. Mas apesar de eu estar empolgado com essa ideia e estudando todos os dias, eu não posso deixar de criticar todo esse movimento que realmente é focado só no ganho financeiro. Se você quiser fazer isso, tudo bem, vai lá especular, tentar ganhar dinheiro com o joguinho que não é nada demais. Mas isso aí é só uma parte dos jogos NFT. Eu sinto que ele vai se tornar uma indústria muito maior do que a gente está vendo agora. E eu levanto a questão aqui. Será que tudo que a gente precisa fazer tem que ser monetizado? A gente precisa transformar esse momento de lazer para ganhar dinheiro? Não precisa. A gente ainda vai ter um monte de jogo fora das criptomoedas, das blockchains e das NFTs. A gente ainda vai conseguir jogar os jogos que a gente gosta tanto e não ganhar nada por isso. De qualquer forma, essa nova ferramenta abre muitas possibilidades e tem muita gente que está se beneficiando disso. Mas e aí, o que a gente pode esperar do futuro dos jogos NFT? A indústria especializada em GameFi acredita que aos poucos os projetos dos jogos NFT vão ganhar uma base de apoio também dos gamers mais tradicionais. E com isso, a familiaridade do mundo de cripto vai crescer muito. Eu realmente acredito que a gente chegou na era do gaming 3.0. Mas por enquanto, a gente tá só no início. E você? O que você pensa sobre os jogos NFT? Eu sei que essa é uma pergunta muito polêmica, por isso eu gostaria que você respondesse aqui nos comentários do vídeo pra gente poder discutir. E aí eu aproveito para deixar você aqui com outros 2 vídeos para você se aprofundar mais nesse mundo das criptomoedas e dos jogos NFT se você se interessou. Então clica aí e a gente se vê no próximo vídeo.